Agora sim, você que está acompanhando o Balanço Geral, obrigado pelo carinho da companhia, é exclusivo. As denúncias contra o professor doutor de História da Universidade Estadual de Santa Catarina que vieram à tona. 6 alunas já formalizaram a denúncia na Polícia Civil e assim a história vem tomando um rumo perigoso. Perigoso porque a polícia acredita que podem, diante dos fatos, surgirem novas denúncias. As meninas disseram que os supostos abusos sexuais aconteciam nos encontros dos trabalhos de conclusão de curso. Aquele momento que o aluno já chega na reta final da universidade, tem que fazer o trabalho e apresentar para uma banca para poder se formar. Professor que é de renome nacional, que estava imbuído na luta, contra a desigualdade racial e agora no meio desse escândalo da Universidade Estadual de Santa Catarina. Um caso que chama a atenção de todos nós, porque ele faz parte do núcleo afro-brasileiro de defesa realmente dessas pessoas. E agora envolvido nesse escândalo. Reportagem exclusiva de Paulo Miller, 6 denúncias confirmadas, entrevistas com essas meninas, com o advogado de defesa do professor e até uma tentativa de conversa com ele que está afastado por motivo de doença. Paulo Miller. Na faixa colocada no portão em frente à Universidade do Estado de Santa Catarina, uma denúncia grave, estampada também nas paredes do Centro de Ciências Humanas e da Educação. Um professor conceituado da instituição está sendo acusado de assédio moral, sexual e até estupro. A denúncia partiu de acadêmicas e provocou uma mobilização na universidade. Os assédios teriam sido praticados durante as orientações de trabalho de conclusão de curso. Ele botava a gente sentada na mesa, acariciava as partes do nosso corpo, o peito, as pernas, e ele fazia isso de uma maneira que parecesse natural. O relato de uma das vítimas que aceitou conversar com a nossa equipe é pesado. Aconteceu assim dele ir pra trás na cadeira e abrir o zíper, passar a mão. Algumas vezes aí ele falou assim, você não tem noção o quanto eu sou importante para algumas pessoas, as pessoas me pagam para estar com elas alguns minutos e você não tem noção disso, você me tem a hora que você quiser e você não dá valor. As estudantes que têm medo de mostrar o rosto por represálias e ameaça revelam algo em comum nos assédios. O professor universitário queria saber da vida particular de cada uma. Ele tentava se aproximar ao máximo nas orientações, querendo que a gente tivesse um vínculo, como se a gente fosse amigo, que ele queria ser tipo alguém da família, se fosse um pai, pra gente ter afinidade de contar as coisas que aconteciam na nossa vida pessoal e na nossa vida acadêmica. Em vez de me pedir trabalhos voltados para orientação, ele me pedia coisas pessoais, por exemplo, relação dos meus gastos, uma relação de como era a minha vida diária, assim, digamos. O que antes eram boatos se transformaram em denúncias formais encaminhadas ao Diretório Central dos Estudantes em 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A gente tem um conhecimento de mais de 15 denúncias, mais de 15 estudantes que relatam esse tipo de abuso, esse tipo de assédio. Se torna um ambiente bem inseguro, Ele chamava as meninas para orientações pedagógicas particulares e nesse momento elas eram proibidas de levar celular ou qualquer outra pessoa testemunha. E nesse momento elas relatam que aí ele tinha atitudes mais abusivas, mais invasivas com as meninas, como abraços longos e beijos, e pedia por uma atenção e uma intimidade que não era devida no ambiente de trabalho. A UDESC preferiu se manifestar por meio de nota. A instituição afirma que encaminhou no dia 21 à Procuradoria-Geral do Estado o processo para a abertura de uma sindicância interna para investigar as denúncias, como prevê a lei. Depois da análise da Procuradoria, o processo volta para a instituição, onde uma comissão formada por servidores vai dar sequência à investigação num prazo de 30 dias, podendo ser renovado por mais 30. A UDESC conclui que vai informar o Ministério Público de Santa Catarina sobre esse caso. As denúncias também chegaram à Delegacia da Mulher da capital.
6 mulheres registraram boletins de ocorrência contra o professor. As estudantes denunciaram ele por assédio sexual. O inquérito já foi instaurado. O delegado responsável pelos casos pretende concluir as investigações por parte da Polícia Civil em 30 dias. E agora, com o inquérito já instaurado, a gente vai ouvir algumas testemunhas que elas referiram nas declarações. Vou requisitar também a cópia do procedimento que a UDESC instaurou. E ao final, depois de todas as provas coletadas, a gente vai oportunizar ao investigado a defesa, por meio do interrogatório. O professor também foi denunciado por outra estudante em fevereiro por estupro. O crime teria sido praticado fora da universidade. Antes dessas comunicações dessas 6 vítimas de assédio sexual, uma vítima comunicou que teria sido supostamente alvo de estupro por parte do mesmo professor. Mas, como o fato ocorreu na comarca de Palhoça, nós temos o dever de encaminhar para que lá seja o fato apurado. O professor não quis comentar o assunto. Eu tenho que consultar meu advogado primeiro, viu? Tá bom? Por telefone, o advogado de defesa Edio Silva Júnior disse que está se inteirando das denúncias e que o professor afirma ser inocente. O que nós tivemos acesso até agora de documentos, de denúncias documentadas, que o professor vai provar a inocência dele com certeza. A defesa afirma também que o professor teve relações sexuais com uma das estudantes, mas ele nega o estupro. Ele não nega a relação, foi uma relação consensual, não é? E as alegações de assédio moral ou sexual dentro ou fora da universidade, ele nega todas. A universidade não afastou o professor da função. Por orientação do advogado, ele deixou as atividades por um período de 30 dias para tratamento de saúde.